É, capitão, tem jogador, não sei se você conhece alguém que já tenha sido assim, mas tem jogador que quando você mexe, a raça aparece, o sangue sobe e o negócio fica feio pro adversário. Agora, a justiça seja feita, né? O Gabigol é polêmico, às vezes ele sobe o tom, mas dessa vez ele respondeu no campo, capitão, na bola. Foi lá e deixou 3. Então, Dani, isso também é um dos poderes da pandemia, né? Alguns estádios recebem convidados e aí esses caras, quando você tem uma arquibancada toda, uma torcida, né, rival, pegando no seu pé, você não sente tanto quando você tem menos pessoas, né? Até em um lugar que você se imaginava ser querido, com conquistas. Então, assim, pelo que deu a entender aí, o Gabigol estava, né, fazendo o seu trabalho em campo e foi provocado por algumas pessoas aí da diretoria ou convidados do Santos. E aí, como você falou perfeitamente, Dani, ele responde no campo, né? Então ele sai do primeiro tempo ali reclamando um pouco, batendo um pouco de boca, que nem talvez essas pessoas nem mereciam isso, né? Porque você sabe que algumas pessoas te xingam para realmente para você dar uma resposta. E aqui ele parece que é um momento de glória dessa pessoa, né? Então o Gabigol ele poderia até evitar esse contato, esse bate-boca que aconteceu ali na saída do intervalo, mas aí no segundo tempo ele volta e deposita, né, toda essa sua raiva, né, que o sentimento ali de frustração em um clube que ele foi muito bem sucedido dentro do campo, fazendo 3 gols. E aí ele, né, como falou bem na entrevista após o jogo, mexeram com a pessoa errada, né? Então, quando você cutuca jogadores com esse potencial, né, caras que vão se motivar com certeza com relação a isso, e o Santos, né, essas pessoas tinham que saber, né, que o Gabigol também ele é movido por isso, né? Então, você provoca, ele vai te responder. Você bate, ele vai continuar buscando esse contato, ele vai continuar querendo ainda mais esse contato físico ali com os zagueiros. Então, tem alguns jogadores que funcionam muito bem dessa forma, e a gente tem que dar os parabéns, né? Porque ele conseguiu canalizar todo esse sentimento dentro do campo, e 3 gols, uma vitória importante do Flamengo. E essas pessoas vão pensar, né, de repente, em uma próxima oportunidade, se vale a pena esse tipo de movimento. Aqui, tem que dar os parabéns mesmo, viu? Porque hoje é aniversário, inclusive do Gabigol, tá fazendo 25 anos de idade. Eu quero saber se vocês acham que merece algum tipo de crítica, que deveria estar mais maduro. Eu confesso que eu não vi nada demais na atitude dele, acho que é tudo parte do jogo e tô com o capitão, Edu, que ele foi provocado ali. Agora, tem uma outra questão também pra gente entrar, e fica à vontade pra entrar nela junto ali, bordeando o que a gente tá falando, que é o seguinte, não tinha que ter ninguém gritando na arquibancada, né? Porque se não pode torcida, que convidado que é esse? É dirigente? Dirigente não tem que fazer papel de torcedor também. Ô Dani, aí você me dá a oportunidade de falar muito do que eu tenho visto, dessa experiência de fazer jogos nessa transição. Nós estamos indo para o estádio para trabalhar. Nossa equipe é credenciada e de 3, sou eu, o cinegrafista e o auxiliar, apenas 2 podem entrar. Então, quer dizer, eu já tenho um rapaz trabalha comigo, ficando pelo caminho, porque em tese o estádio não pode receber muita gente. Aí você vê times que vêm jogar na casa do adversário trazendo uma delegação de 40 pessoas. E aí fica aqueles 40 conselheiros, diretores, e ali falando um monte de coisa. O estádio está vazio. Então eu acho que erra nesse cenário todo. Você não pode ter um cara que então ou ele é da direção ou ele é da comissão do Santos, gritando essas coisas para o Gabigol. Ele não é um torcedor. É diferente do torcedor. O torcedor gritar é a provocação. Ali ele está representando uma instituição. Está errado. Agora o Gabigol respondeu no campo. Ele falou ali e tal. Mas a resposta maior foi no campo. E eu gosto de jogador que é assim. Talvez eu seja um cara que goste daquela época que a gente vivia muito o cara que era provocado durante a semana. Então tá bom, aguarde que eu vou fazer 2 gols. E ele ia lá e fazia. Então eu acho que o Gabigol mostrou personalidade e talento também respondendo em campo. Então esse é o ponto que eu queria falar. Sobre provocação, Dani, eu acho que a gente tem que lembrar sempre que isso faz parte do futebol, mas tem uns caras que são movidos a isso. O cara gosta, como disse o Capita, tem centroavante que ele gosta da trocação com o zagueiro. Quanto mais você dá nele, mais ele vem para cima, ele quer esse choque. Então, eu acho que nesse ponto o Gabigol teve aí a sua, né, sua noite de glória, né, seu momento de glória, e fez os 3 gols. Ele tem vivido uma temporada fantástica, 27 jogos, 27 gols, se não me falha a memória. Então é uma temporada em que ele também se mostra maduro,
com essa atitude do campo. Sobre provocação, rapidinho, Chapecoense e Barcelona jogaram uma vez, Moisés era o volante da Chapecoense, começou a bater no Messi, o Messi estava quietinho, era jogo de festa. O Messi quietinho, 2, 3 porradas, o Messi olhou pro Moisés, levantou, não falou nada. Começou a pegar a bola e ir pra cima do Moisés. Toda hora era drible, caiu, o Moisés levantava. Aí o Moisés olhou pro Reinaldo e falou assim, Reinaldo, segura ele, para ele. O Reinaldo falou, eu? Você que provocou, agora aguenta aí, o homem vai toda hora em cima de você. Você que começou. É a bola nele, cara. É isso aí. Ainda tem o seguinte, ó, o Gabigol é assim e ele ainda é treinado por um cara que também foi assim quando jogou bola. Então vamos ouvir o Renato, que aí depois eu quero saber o que pensam o Pascoal e o Facincani dessa situação. Joga o Renatão aí. Às vezes ele encontra também os chatões do outro lado, né? Só a gente sabe o quanto ele é chatão aqui, né? Mas ele levou na brincadeira, até porque ele jogou aqui, conquistou também. Na época que eu jogava, eu sempre falava, no momento que o adversário está te provocando, porque eles te respeitam, eles têm medo. E eu acho que o mais importante de tudo, que não só eu, mas todo mundo fala pro Gabriel, para ele se preocupar somente em jogar, foi o que ele fez 3 gols, poderia ter feito até o 4º, 5º gol, mas está de bom tamanho. Aí, ó, o Facincani, o chatinho, já pega essa aí, já aproveita, deixa, já fala dessa declaração do Renato. Segura esse mamãozinho aí. Na verdade, não é nem... não, fica tranquilo, tô tranquilo, Pascoal. Na verdade, não são chatões, esses daí são bobões, né? São os tontos, pra não falar outra coisa. Porque eu queria saber o que fez o Gabriel pra desrespeitar o Santos porque ele tá na Vila Belmiro jogando com a camisa do Flamengo. Né? Essa é a pergunta. Ele xingou alguém, ele olhou, fez algum dedo para lá, um gesto para cá, pisou em algum escudo, cuspiu em alguma coisa, sei lá, fez alguma atitude que fosse de fato algo repugnante ao ponto de revoltar alguém? Então, pera um pouquinho, né? Vamos combinar. O Gabriel tem N atitudes aqui que a gente condena, eu mesmo sou muito crítico a muitas coisas que ele faz, algumas posturas que eu acho que ele precisa evoluir demais, mas nesse lado eu tô com ele, porque... O cara tá jogando bola, o cara entrou em campo pra jogar bola, né? E ele nunca foi um cara... Trabalhando. Eu nunca vi o Gabriel, isso, se alguém tiver alguma coisa e puder me desmentir, eu agradeço, porque eu não lembro. Eu nunca vi o Gabriel desmerecer o Santos. Ao contrário. Em toda entrevista que ele dá, que é perguntado sobre o Santos, ele sempre foi muito carinhoso com o clube. Tanto é que nessa última, inclusive, até ele cita isso. Ele não é um ingrato com o Santos, nunca foi. Tanto é que ele volta da Europa pra jogar no Santos. Né? Agora, se o Santos não teve bala na agulha para contratar o Gabriel, azar do Santos. O jogador não foi desrespeitoso. O jogador foi para onde pagaram aquilo que a Inter estava pedindo naquele momento, o salário dele e tudo mais. Enfim, então, pera um pouquinho. Vamos colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? E é por gente assim que o Santos hoje está numa condição de não conseguir contratar um Gabriel. Porque tem gente que pensa muito mais com outro tipo de mentalidade... Pra não falar outra coisa, Dani, do que de fato com aquilo que deveria fazer, que é com o cérebro. Ou seja, Pascoal, só falta você pra absolver o Gabigol, né, do que o julgaram na internet, porque a internet é imperdoável, né, ela não perdoa ninguém. E a gente aqui tá vendo que não é bem assim, que nem sempre o Gabigol até fala na entrevista, né, mas na imprensa só vai aparecer a minha resposta, e não é o que tá acontecendo. A gente tá entendendo também que a melhor maneira dele responder é na bola, Pascoal. Não, eu tenho a seguinte opinião. Quando o jogador, ele dentro do campo ou numa entrevista, cutuca outro jogador do outro time, ele tem a responsabilidade de resolver o problema dentro de campo. Porque eles vão se entender lá. Né? Verdade. Eles vão se entender dentro do campo. Você falou isso aqui de mim? Você falou aqui? Então você vai ver que eu vou arrumar para você. O Fábio Luciano sabe bem o que é isso. Pode deixar que eu vou jogar contra o Corinthians, vou fazer 3 gols. O Fábio Luciano chegava perto dele e falava, escuta, vai fazer onde? Vem aqui perto de mim e você vai ver o que vai acontecer pra você. Eu já vi jogo... Pascoal, se eu fosse jogador do Santos, eu ia descobrir quem foi o cara que xingou o Gabigol na arquibancada. Eu ia falar,
Cara, tipo assim, vamos descobrir quem foi o cara ali. Você é um gênio. Porque, pô, Parabéns, você coloca, deposita todo em cima dos jogadores do Santos, né? Porque você mexe o cara se motiva mais. E o cara que tá na arquibancada, ele vai com 30 minutos, que o time dele, o Santos, tomou 3-0 do segundo tempo, lógico. Sabe o que ele faz? Ele fala, hoje, pô, não sei o quê. Ele pega a chave do carro, entra e vai embora. Não vê nem o Santos terminar a partida. Então os jogadores do Santos tinham obrigação de saber quem foi o cara que xingou na arquibancada e aí os caras, né, tomarem a atitude que eles acham que é necessário. Porque o cara lá fora, ele não vai poder ajudar em nada. Ele só vai conseguir atrapalhar. Se é dentro do campo e um fala com o outro, se resolvem dentro do campo. Às vezes um chega mais forte, o outro chega, reclama e se resolvem.